Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós iremos abordar as técnicas de contenção e manejo clínico de animais silvestres, né? Então, quando a gente vai falar de conter algum animal, o que a gente deve avaliar previamente? Nós devemos avaliar a justificativa dessa contenção. Então, por que esse animal vai ser contido? Quando ele vai ser contido, né? Então, que horário que eu vou fazer essa contenção? Qual é o melhor horário? Né? Isso é muito importante, porque a gente sabe que o horário ele vai influenciar diretamente no metabolismo e na reatividade de alguns animais, né? Então, ninguém vai querer manejar um animal, por exemplo, um jacaré do papo amarelo, 1 hora da tarde. A gente sabe que a temperatura ambiental quente vai influenciar no metabolismo dele mais acelerado e ele vai estar mais reativo, então vai ser menos segurança para a equipe, menos segurança para ele e mais dificuldade de conter esse animal, tá? Então, quando é muito importante. Como eu vou fazer esse procedimento, né? Então, qual a técnica que eu vou utilizar? Vai ser uma contenção física? Quais equipamentos que eu vou utilizar? Eu vou precisar de corda, vou precisar de caixa de transporte, vou precisar de gancho, vou precisar de fita, vou precisar de luva. O que eu vou precisar, né? Vai ser química? Qual é o fármaco que eu vou utilizar? Qual a dose que eu vou utilizar? Qual a via de administração? Então, né, como eu vou fazer isso? Quem vai participar? Então, quem que vai participar? Eu vou conter um jacaré, né? Vamos usar o mesmo exemplo. Vou conter um jacaré. Quantas pessoas eu vou precisar? Qual pessoa vai fazer o quê? Então, João vai ficar na corda, Maria vai ficar ali na responsável em pular em cima do animal e fazer o estímulo vagal. O Márcio vai ficar responsável por laçar, né, e fazer a imobilização dos membros posteriores. E a Joana vai ficar responsável pela imobilização dos membros anteriores. Então, isso tem que ser bem definido, tá, gente? A programação dessa contenção, a programação dessa atividade, dessa contenção, tá? E onde, né, vai ser? Qual que é o melhor local para eu fazer essa contenção? O terreno ele é íngreme, ele tem pedregulho, é asfalto, é terra, é água, é lama, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Pega sol direto, não pega, tá chovendo, tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí, né, de novo a gente falando de EPI, de equipamento de uso individual, né, EPI, equipamento de proteção individual. É extremamente importante, esses são os básicos, tá? Então, luva de couro, perneira, a luva de couro é para proteger contra arranhaduras e mordeduras, né, do animal. Perneira é para proteger principalmente contra animais peçonhentos, óculos, né, para proteger ali contra fluidos, né, secreções que podem cair ou gotejar ali no seu olho, alguma perfuração, alguma pancada que possa atingir o seu olho. E a máscara da mesma forma, né, para proteger aí o contato de secreção, a inalação de aerossóis, né, lembrando que existe um grande risco de zoonose, né, a gente tem que sempre estar ligado nisso. Esses são os básicos, pessoal. Dependendo do local e do serviço que você for desempenhar, o contratante, né, ou o dono ali do local, ele vai pedir para que você use mais. Por exemplo, hoje eu atuo com resgate de fauna na mineração, né? Então eu trabalho dentro de uma mineradora. Nessa mineradora, além disso daqui, a gente tem que usar capacete e tem que usar também roupas refletivas, porque como tem um trânsito de máquinas muito grandes, a gente tem que estar a todo momento ali visível, né? Então essas roupas com faixas refletivas, ela é uma exigência, né, de quem atua lá dentro da mineradora, tá? Mas esses daqui, esses 4 aqui, são os básicos. Equipamentos utilizados na contenção do indivíduo, né, do animal. Então nós temos o cambão ele é um bastão que tem um aro dentro dele, né? Esse bastão ele é retrátil, então essa ponta aqui, onde tem essa pegada aqui mais atrás aqui, ela puxa, diminuindo esse diâmetro
desse arco, né, desse laço que é formado aqui na ponta, tá? Temos o pulsar, que é uma rede de captura, né? Então é um arco que tem uma rede para capturar diversas espécies, é usado em várias espécies. Temos o gancho herpetológico, que é amplamente utilizado para serpentes, mas você pode adaptar o uso dele para outras espécies, assim como o pinção, né? Então tem essa maçanetinha aqui que você faz ali, né? A pressão nela, você pressiona ela e esse bico aqui da frente vai fechar igual uma tesoura. Tá? Também amplamente utilizados para serpente. Então, vamos falar agora das classes, né? Os répteis, como a gente já sabe, eles são ectotérmicos. Então, essa temperatura ambiental, ela vai influenciar diretamente na temperatura corporal e no metabolismo e, consequentemente, na reatividade desse animal. E a reatividade, ela está relacionada com a segurança, tanto da equipe quanto do animal. Então, sempre que for mexer com répteis, a temperatura ambiental é algo muito importante a ser considerado, tá? Côndilo occipital, né? O côndilo occipital, como eu já falei para vocês, ele é muito importante nos répteis porque ele só tem um côndilo occipital que articula com o atlas, diferentemente dos mamíferos, né? Que tem dois. E aí isso pode favorecer, então, alguma fratura, né? Algum deslocamento desse côndilo occipital e do atlas. Então a gente tem que se ligar nisso daí. A apneia, né? Esses animais têm uma grande facilidade de fazer apneia, de prender aí a sua respiração, e cada espécie tem uma facilidade maior ou menor. Isso vai depender qual espécie você vai trabalhar, tá? Quelônios, né? Eles podem ficar até 1 hora em decúbito dorsal. Eu já até falei isso para vocês. É um método de contenção do decúbito dorsal, mas lembrando que eles são uma caixa, né? E o pulmão ele fica aqui na região mais dorsal. Quando você vira, né, esse animal de cabeça para baixo, todas essas vísceras que estão aqui dentro irão comprimir o pulmão, né, dificultando a respiração desse animal. Então, esse tipo de contenção em decúbito dorsal, ele deve ser o mais rápido possível e nunca ultrapassar 1 hora, tá? Em crocodilianos, nós fazemos o estímulo vagal, que é o estímulo do nervo vago, que passa próximo ao olho ali, né? Então, quando a gente comprime o globo ocular desses animais, a gente estimula o nervo vago. E o nervo vago, quando estimulado, ele diminui o metabolismo desse animal, diminuindo, portanto, a reatividade desse animal, facilitando o nosso manejo e promovendo mais segurança para todos. Alguns exemplos, né, de imagens aqui, então, decúbito dorsal em jabuti, e aí estou fazendo a coleta de sangue que eu preciso, né? Outro tipo de contenção é colocar o jabuti ali, né, em algum material cilíndrico, alguma superfície cilíndrica, onde ele não vai alcançar o solo e ele não vai conseguir andar, né? E aí é tranquilo da gente fazer o que a gente quiser. Esse animal estava fraturado, ó, se vocês observarem aqui na carapaça, ele está com uma fratura, e a gente fez esse tipo de contenção justamente para fazer uma radiografia, para avaliar se não havia mais nenhuma injúria, nenhuma lesão interna, alguma fratura, algo do tipo, né? Em serpente, gente, nós temos 2 tipos de pegada, né? Então a gente tem a pegada onde o dedão e o dedo indicador vai aqui na mandíbula, onde tem o osso quadrado ali perto, a gente comprime, né? A gente aperta um pouquinho, empurra um pouco no sentido cranial esse osso quadrado e a serpente vai abrir a boca, tá? Involuntariamente, isso é involuntário, tá? Isso, então, vai nos possibilitar a avaliação da cavidade oral como um todo, né? A gente pode ver aí sinal de estomatites, sinal de pneumonia, quebra de dentes, né? Ácaros, existem ácaros que ficam aqui na cavidade oral, ou seja, qualquer alteração aqui nessa região a gente vai conseguir constatar dessa forma, tá? É bem legal esse tipo, assim, eu gosto desse tipo de contenção aqui do osso quadrado, mas eu tenho uma preferência por esse tipo de contenção aqui, onde o dedão vai no crânio da serpente e o resto da mão envolve, né, essa região cervical. Assim, a gente diminui a possibilidade, né, de alguma luxação, algum deslocamento, né, alguma fratura nessa região de articulação do côndilo occipital e do atlas aqui, tá bom? Eu prefiro essa daqui. E aqui, né, para serpentes peçonhentas,
nós colocamos elas num tubo de contenção, e esse tubo, ele, de preferência, é transparente. Se você não tiver nenhum outro numa hora, você achar um ali que não seja transparente, ok, mas não vai ser seguro, tá? Então, nós devemos sempre prezar pela segurança, nossa segurança e a segurança do animal. E o tubo transparente, você vai poder monitorar esse animal ali dentro. Porque se você pegar um tubo, né, que seja com diâmetro maior que a serpente, o que vai acontecer? Ela vai conseguir virar a cabecinha e voltar rumo a você ali, né? Voltar rumo ao corpo dela. E aí ela pode promover, então, a mordedura e inocular o veneno, né, a peçonha em você. Então, o tubo transparente, do mesmo diâmetro que o corpo dela, colocou a cabeça dela dentro do tubo, aí beleza, você segura o corpo, você pode trabalhar em todo o corpo. Ah, professor, isso já aconteceu comigo. A região que eu preciso mexer nessa jararaca ou nessa cascavel é na cabeça, é na boca. Né? Durante o meu estágio no Zoológico de Goiânia, nós tínhamos que fazer uma alimentação forçada numa jararaca. E aí, como que coloca no tubo? Não tem como. E aí a gente lança mão desse tipo de contenção aqui, ó, tá? Compressão do osso quadrado para ela abrir a boca. Mas eu não gosto de manejar assim, eu acho muito perigoso, tá? De lagartos, né? Contenção física de lagartos. Então a gente mobiliza, né? A gente promove aqui a imobilidade dos membros anteriores e dos membros posteriores juntamente com a cauda. Lembrando que em lagartos e principalmente iguana, os principais métodos de defesa deles é a cauda, né? A iguana em particular é a cauda, as chicotadas que ela dá e também as garras. Ela tem umas garras bem grandes e como ela tem hábito arborícola, né, ela precisa subir nas árvores, e aí ela tem o auxílio das garras. E quando você vai conter, ela usa essas garras também, tá? Esse animal estava bem tranquilo, né, então seguramos dessa forma, o biólogo segurou para mim aqui para eu fazer a avaliação dela como um todo, e na foto eu estou vendo a cavidade oral. Mas a contenção é assim, tá? A imobilização de membros juntamente com a cauda. Em lagartos menores, né, nós podemos aqui segurar o membro posterior, e aí esse bicho já vai estar contido, ou então, né, a gente segurar ele dessa maneira em decúbito, comprimindo aí com muito, muito, muito cuidado, tá, gente? São animais pequenininhos, ó, eles são minúsculos, né? Então, segurando aí na região pélvica e na região cervical. E em crocodilianos, para fechar os répteis, né, nós temos o estímulo vagal. Então, aqui a compressão dos olhos, estimulando o nervo vago, promovendo a diminuição do metabolismo e uma menor reatividade desse animal. Em aves, né? As aves elas são animais menos resistentes a estímulos estressantes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, nessa contenção. Sobre a movimentação da cavidade celomática, eu já falei para vocês anteriormente, nós temos que ter muito cuidado na força nessa contenção na hora de segurar esse animal, porque essa cavidade celomática ela precisa movimentar para ocorrer a troca gasosa, né? Se eu bloqueio isso daí colocando muita força na contenção, eu posso levar o meu paciente a óbito, né? Que é algo inadmissível, né? É inadmissível um veterinário matar um animal, né, o animal vira a óbito por conta somente de contenção. Né? Nós devemos sempre prezar pela segurança do nosso paciente. Cuidado com os psitacídeos, né? Então, os psitacídeos tem uma técnica de contenção que eu já mostrei para vocês e vou reafirmar aqui, né? Vou mostrar novamente hoje, que é aquela da mandíbula, né? E no crânio, mas a gente pode usar a técnica da toalha, que eu gosto bastante. Muito cuidado com os passeriformes, eles têm uma predisposição bem grande à miopatia da captura, são animais bem estressados. Rapinantes, temos que tomar cuidado com as garras e com os bicos, que são as principais defesas. Atenção aos sinais de estresse, e isso vai servir para toda a classe das aves, tá? Então, toda a classe de aves, a gente tem que se atentar aos sinais de estresse. Se o indivíduo está taquipneico, frequência respiratória aumentou, eu tenho que ficar atento a isso. Porque se eu não estiver atento, esse animal vai vir a síncope. E essa síncope, ela pode evoluir para um óbito, tá? Então, gente, olhar os sinais que
que esse paciente está dando. Eu tenho que ficar atento ao meu paciente. Opa, ele não está bem, vamos parar aqui, vamos, né, afrouxar essa contenção, vamos dar um tempo para ele respirar, tá? E nunca lutar com o animal, tá, gente? Nunca, em hipótese alguma. Nunca dá certo. Eu nunca vi lutar com o animal silvestre e dar certo. Sempre dá BO, sempre. Então, pessoal, eu cheguei num local ali para trabalhar com esse animal, vou conter ele, mas ele está muito estressado, ele está muito reativo, não está dando, não está dando. Larga a mão, deixa para outro dia, desiste dessa contenção neste momento, tá? Marca para outra ocasião. E aí você explica para o solicitante, né? Caso haja algum solicitante, você explica para ele, não, nós vamos trabalhar com o animal, durante a contenção ele se estressou demais, se estressou de um modo que já estava colocando a vida dele em risco, a segurança dele em risco, então eu, como veterinário responsável dessa atividade, optei pela segurança do meu paciente. Nós não vamos fazer hoje, nós vamos fazer outro dia. E remarca essa contenção. Então, contenção em aves, né? Aqui é aquele método que eu já mostrei para vocês, né? Então, curvatura maior da mandíbula vai um dedão, na outra mandíbula também, na curvatura maior vai o dedo do meio, e em cima, né, no crânio, vai o dedo indicador. E assim você já consegue mobilizar o animal. Se ele for pequenininho, o resto você envolve com a mão, o resto dele no corpo você envolve com a mão. Se ele for maior, né, você pode, empregar a mesma técnica aqui na cabeça e outras pessoas ajudam a conter o resto do corpo. Né? Isso daqui foi para um procedimento de radiografia. E aqui a mesma pegada, né? Na mesma forma, dedão na mandíbula, dedo do meio na mandíbula, indicador aqui atrás no crânio e o resto do corpo envolvendo, né? E sendo envolvido pela mão. Técnica da toalha. Então é a mesma pegada, tá, gente? A mesma coisa, o dedão, o dedo do meio, indicador no crânio, mas tem uma toalha aqui, né? Que aí ela bloqueia esse contato direto da sua mão com o paciente, e isso é mais confortável para ele, tá? E aí a gente pode até tampar o olho, ó, como tá aqui nessa imagem, né? A gente pode até tampar o olho para trazer um conforto maior para esse paciente. Em ranfachídeos, né? Eu envolvo todo o bico com a mão, com a outra mão eu posso envolver todo o corpo do animal. E aí eu seguro ele assim, ó, nessa posição que eu estou demonstrando no meu corpo, outra pessoa faz o que for necessário, tá? Passeriformes, né? Contenção bem simples inicialmente. Então a gente, com os dois dedinhos aqui, deixa a cabeça dele entre os dois dedos, indicador e o do meio, e o resto do corpo dele a gente envolve com a mão, e depois vem com um agente inalatório, né, para promover a contenção química. E aqui, de novo, a técnica da toalha, mas dessa vez em rapinantes. O ideal aqui seria tampar o olhinho, tá? Em rapinantes isso é muito evidente, é muito bom. Quando a gente tampa o olho, ele fica muito tranquilo, tá? Então, os rapinantes em locais escuros, né, com o olho tampado, eles ficam bem tranquilos. Mamíferos, né? Mamíferos é um grupo com uma grande diversidade de espécies. Nós temos que sempre revisar e fazer a manutenção dos nossos equipamentos, já que muitas das espécies que a gente vai mexer são espécies que são perigosas, são espécies grandes que a gente precisa estar com um equipamento 100%. Assim como outros grupos, né, o grupo dos répteis e de aves, aqui a gente também tem o perigo de zoonoses, e nós temos algumas zoonoses que só são transmitidas por mamíferos, né, e que são bastante sérias para a gente. A primeira aqui, como exemplo, é a raiva. Né? A raiva, ela é uma doença, assim, de 90% de mortalidade. Nós só temos 3 pessoas que sobreviveram à raiva no mundo, né? Uma delas é brasileiro, lá no Nordeste, mas ela tem uma mortalidade muito alta. Leptospirose, que também é transmitida, né, por roedores, que são reservatórios, assim como a hantavirose, que também é transmitida por roedores. Temos também a histoplasmose, onde os morcegos, né, os quirópteros, são reservatórios desse patógeno. Em primatas, gente, eu já falei para vocês lá na outra aulinha que abordou um pouco contenção, aqui da mesma forma, a gente tem que ficar esperto com o herpes vírus, né? Então, nós podemos, né, ser infectados pelo herpes vírus do tipo 1, que causa aquelas lesões na boca e na pele.
que para nós só tem essas reações locais e depois de um tempo fica tudo certo. Mas para primatas não humanos, esse herpes vírus aqui, ele causa lesões do sistema nervoso central e ele é fatal, taxa de mortalidade muito alta, tá? Então, gente, se você tiver com alguma ferida, né, e eventualmente, por meio de aerossóis ali, passar isso daí para o primata que você está atendendo, você está levando praticamente esse primata a óbito, né? Ou senão ele vai ter uma complicação muito séria a nível do sistema nervoso central. E o contrário também é válido. Então, os primatas não humanos, eles têm o herpes vírus simi, que causa essa mesma coisa que do tipo 1 causa em humanos. Então, o herpes vírus simi em primatas não humanos vai causar lesões na boca, na língua, na mucosa gengival e lesões cutâneas. Quando o humano é infectado por esse herpes vírus, ele é extremamente fatal, tá? Tem uma alta taxa de mortalidade. Então, alguns exemplos de técnicas aí de contenção em mamíferos, né? Em primeiro, nós temos aqui um pati, já até botei essa foto aqui também em outra aula, né? Contenção na região cervical e na região pélvica para imobilizar, né, esse animal aí, os movimentos dele, e uma outra pessoa vem fazer o que é necessário, tá? Aqui uma cuíca, né, onde a gente faz aquela contenção ali na região cervical, puxando uma preguinha ali na região cervical, e aí o animal já fica contido, ele é bem pequeno, tá, gente? É bem menor que uma mão de um humano, uma cuíca. E nós temos um roedor aqui, né, um roedor silvestre sendo contido pela região cervical e em todo o corpinho aqui. A gente tem que atentar também à força aplicada, né, nessas regiões, já que está na região torácica, e o tórax precisa desse movimento, precisa dessa expansão para ele poder, né, respirar e ter as trocas gasosas aí. Em tamanduá-mirim, né, então a gente faz essa contenção através ali, segurando ele na região axilar, e vem uma terceira pessoa, pega as garras dele e passa uma fita, né? Depois que você imobilizou, né, você passou essa fita nessas garras, esse animal você pode manejar ele com muito mais segurança. Mamíferos aquáticos, né? Mostrei para vocês anteriormente, então, peixe-boi é um bicho aquático, né? Esse aqui é o peixe-boi marinho, ou tanto de gente que precisou para conter esse animal, viemos com uma rede, cada um segurando aqui um segmento da rede, e outras pessoas dentro da rede foi ali tocando esse animal para alguma região, onde ele atingisse essa rede e a gente pudesse suspender essa rede, tá? Pessoal, todas essas pessoas aqui atuaram na contenção desse animal. Eles são animais muito fortes, apesar de tranquilos, eles são muito fortes e na hora da contenção é um momento estressante, ele vai ser reativo, né? Esse bicho aqui, ele pesa ali em torno de 400 a 500 quilos, né? Meia tonelada, gente. Então não é fácil conter um animal desse. E aí entramos em contenção química, né? Nós temos várias vias de administração para contenção química, temos intramuscular, a intranasal, eu gosto bastante da intranasal em aves, né? Principalmente endovenosa, e aí na endovenosa a gente pode usar a veia ulnar, que é essa veia dessa imagem aqui, que é a veia da asa, a veia tibial ou a veia jugular, que é a veia dessa imagem aqui, tá? Ah, professor, não estou conseguindo pegar, a ave é muito pequena. Então, você pode fazer a intraóssea, tá? E a intraóssea você pode fazer tanto no rádio, na una aqui, quanto na tíbia e na fíbula ali, na tíbia, na verdade, tá? E uma observação, né, em aves, os animais são de alto metabolismo, então a gente pode, dependendo, né, do procedimento, dependendo da finalidade, pode requerer doses maiores de anestésicos. Contenção química à distância, geralmente para animais de vida livre ou animais que têm um cunho bem ameaçador, né, que oferece um grande perigo à nossa integridade. Então, a gente pode fazer com zarabatana, com aplicadores à distância ou com armas de pressão pneumática, né? Então, nós temos a zarabatana aqui, isso aqui é uma case, né, uma maleta dela, zarabatana é isso daqui, um aplicador à distância, né? Então, isso daqui vai a agulha é colocada na extremidade, do outro lado a gente aperta e ela é aplicada, isso facilita demais
e armas de pressão pneumática, né? Tiros à distância. Nós podemos, pessoal, usar os fármacos para contenção química de maneira isolada ou associada. E aí as doses e as respostas variarão de acordo com a espécie e de acordo com o seu protocolo, tá? Então a gente pode usar medicamentos, né, sedativos da classe dos alfa-2 agonistas, e aí nós temos a xilazina, detomidina e a medetomidina, dissociativos, como a ketamina, os fenotiazínicos, como a cepromazina, e benzodiazepínicos, como o midazolam. Nós sempre temos que nos atentar, pessoal, ao uso dos reversores, tá? A ioimbina mesmo é reversor de alfa-2 agonista, né? Por quê, pessoal? O reversor, ele traz uma maior segurança para o seu procedimento e para o seu paciente. Porque se você não for aplicar o reversor, você vai ter que esperar esse sedativo parar de fazer o efeito. Com o reversor, ele para muito mais rápido. Aí eu já não vou aprofundar tanto lá na farmácia, na questão dos receptores de membrana, que um agonista vai ocupar um receptor, e aí o reversor ele vai ocupar o mesmo espaço desse receptor, portanto, né, ele vai antecipar aí o fim do efeito do nosso sedativo. A xilazina, ela é bastante utilizada, né, pelo seu baixo valor aí no mercado, mas ela não é tão segura quanto esses outros dois alfa-2 agonistas, porque eles são mais específicos, né? Então eles vão fazer ali um efeito mais rápido, um pouco mais aprofundado, você vai precisar de menos, né, medicamento. Mas ela é usada, ela é aceita, é normal, tudo belezinha, tá? E ela está associada à depressão respiratória e depressão cardiovascular. Ela pode levar a uma hipóxia, a uma hipercapnia e até mesmo o animal chegar a uma apneia, né? Então, portanto, gente, a gente tem que ter aí muito cuidado ao utilizar alfa-2 agonista, principalmente a xilazina. Por isso, o revertor ele é muito importante. Se eu estou vendo que esse animal está tendo efeitos indesejados na minha contenção química, eu já entro com o reversor, tá? Para diminuir esses efeitos ou até mesmo parar o efeito da xilazina. A ketamina, né, ela promove aí também o relaxamento muscular e menos arritmia, e ela pode ser associada a um relaxante muscular, como midazolam, diazepam e xilazina. O protocolo, né, xilazina e ketamina dentro da medicina veterinária, ele é muito popular, tá? Hoje nós já temos outros, né, sedativos que são são melhores uso, digamos assim, eles têm uma qualidade melhor, falando farmacologicamente, mas ela ainda assim é muito utilizada, tá? Devido ao valor baixo aí, né, desse protocolo. E nós temos também a mistura comercial já de tiletamina e isolazepam, né? A gente já compra essa mistura aí, ele promove uma anestesia mais prolongada e ele também, né, esse medicamento pode ser associado com butorfanol ou levopromazina, né, para a gente aprofundar aí e melhorar essa contenção química. Pessoal, a nossa aula se encerra por aqui. Eu gostaria de ressaltar novamente, não fiquem com dúvidas, eu estou à disposição lá no nosso bate-papo, no Fale com o seu mentor, tá? Qualquer coisa, é só me chamar por lá, que eu vou sanando todas as dúvidas. Certinho? Até a próxima aula e até mais.